A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus te abençoe. Tudo bom com você? Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica Unos e é uma grande alegria ter você conosco. Hoje nós estamos entrando em uma nova etapa do nosso caminho de formação Espalhar Amor. Então nós estamos aqui entrando no caminho agora sobre a quarta parte do livro, onde nós vamos tratar especificamente sobre a oração. É a última parte do livro. Nós já estamos encerrando o livro, já estamos acabando ele. Ainda vai ter mais alguns vídeos, né? Então até dezembro a gente ainda tem vídeo pra gente gravar, tá bom? E hoje nós vamos iniciar aqui. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais elevado, assim, né? Um pouquinho mais puxado, para vocês entenderem um pouco do que nós estamos falando. Então, ele começa aqui o livro, essa parte do livro, dizendo o seguinte: o terceiro procedimento que dispõe o cristão para a santificação, depois dos sacramentos e da prática das virtudes, consiste na extraordinária eficácia santificadora da oração bem feita. Então, nós já vimos os sacramentos, nós já vimos as virtudes, agora nós estamos vendo a oração. Em realidade, como já vimos, a oração é uma das virtudes potenciais ou derivadas da virtude cardial da justiça, através da religião, da qual constitui um de seus atos internos, o outro é a devoção. Mas, por sua extraordinária importância, a transferimos para a quarta e última parte da nossa obra, onde estudaremos com a máxima extensão que nos permite os limites desta obra. Então, a oração, lembrando, é uma virtude na qual nós vamos nos dedicar agora, a partir de hoje, para as próximas formações, ok? Então, a gente vai começar aqui já falando o seguinte: a oração em si mesma. Se você está aí com o seu livro, né, do Padre Antônio Royo Marim, página 227, que nós estamos iniciando hoje, tá? Qual que é a natureza da palavra oração? Ele vai trazer o seguinte: a palavra oração pode ser empregada em diversos sentidos. Seu significado varia totalmente de acordo com sua acepção gramatical, lógica, retórica, jurídica ou teológica, mesmo em sua acepção teológica única, que nos interessa aqui, foi definida de diversos modos, embora todos coincidam fundamentalmente. Então, a oração pode significar várias coisas, a depender da forma com que ela vai ser empregada, tá? E até a forma teológica foi definida de vários jeitos, de várias formas, tá bom? Então, por exemplo, São Gregório Nazianzo, a oração é uma conversação ou colóquio com Deus. São João Crisóstomo, a oração é falar com Deus. Santo Agostinho, a oração é a conversação da mente e a Deus com piedade, humildade e afeto. São João Damasceno, a oração é a elevação da mente a Deus, ou também a petição a Deus de coisas convenientes. São Boaventura, a oração é o piedoso afeto da mente dirigida a Deus. Santa Teresa d'Ávila, é conviver em amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Então você vê aqui que só na parte teológica já são várias formas de definição da oração. Como se vê, todas essas fórmulas e outras que não foram mencionadas nem citadas coincidem em seus fundamentos. Santo Tomás compilou as duas definições de São João Damasceno e com elas propôs uma fórmula excelente, que recorre aos principais aspectos da oração. Soa assim: a oração é a elevação da mente a Deus para louvar e pedir-lhe coisas convenientes à salvação eterna. Então, essa aqui foi a definição que ele estruturou. Todas as fórmulas, então, coincidem nesse ponto. Todas elas falam que a oração é elevar a mente a Deus para pedir-lhe e louvar, para louvar a Ele e pedir coisas que sejam convenientes para a nossa salvação, tá? Então, a gente vai estudar aqui um pouco mais desses aspectos, cada um com sua estrutura. É a Ele a elevação da mente a Deus. A oração em si mesma é um ato da razão prática. Então a oração ela é um ato da razão e não da vontade, como creram alguns escotistas.
Toda oração supõe uma elevação da mente a Deus, o que nos adverte que quem ora estando completamente distraído, em realidade não faz oração, mesmo que meneie muitos os lábios. Então, aqui é importante a gente entender. A oração é a elevação da mente a Deus, é pensar em Deus, né? É estar com os pensamentos em Deus, estar concentrado em Deus. Oração é o ato da razão, né? Então, o que significa isso? É um ato consciente, é um ato onde você faz se concentrando, não da vontade, não é dos sentimentos. Ou seja, orar é ter a mente em Deus. Quem ora distraído não está orando, ok? E dizemos a Deus, porque oração, como um ato de religião, se dirige propriamente a Deus, já que só dele podemos receber a graça e a glória, para as quais devem ser ordenadas todas as orações. Mas não há inconveniente em fazer intervir os anjos, os santos e justos da terra, para que, com seus méritos e intercessão, sejam mais eficazes as nossas orações. Então, nós rezamos a Deus. É um ato que se dirige a Deus. Mas não há erro, não é errado pedir ajuda aos anjos e aos santos para isso. Tá? Você pode, por exemplo, pedir uma graça e pedir que Nossa Senhora interceda por essa graça. Você pode fazer isso porque não há erro, porque elas vão fazer a mesma coisa que você está fazendo, pedindo a Deus. Eles não vão te dar a graça. Eles vão pedir a graça a Deus por você. Com você. Ok? E aqui ele vai se separar em alguns outros pontos, tá? Nós já vimos que é a elevação da mente a Deus. Nós já vimos que é a elevação da mente, aliás, a Deus, né? Agora ele vai entender. Para louvar. Então, é uma das finalidades da oração mais nobres e mais próprias da oração. Seria um erro pensar que a oração serve apenas como um puro meio de pedir coisas a Deus. A adoração, o louvor, a reparação dos pecados e a ação de graças pelos benefícios recebidos encaixam admiravelmente na oração. Então, a oração foi feita para louvar a Deus. É um dos atos mais nobres e mais próprios da própria oração, tá? A oração não é só para pedir coisas. Na verdade, seria um erro orar por isso, né? Só para ficar pedindo coisa. O que é parte louvável e próprio da oração é a adoração, louvor, reparação dos pecados e ação de graças. A oração também é próprio a petição, o pedir, né? Como a gente já vai ver agora, mas é também próprio da oração o ato de meditar, de louvar, de agradecer, adorar a Deus, ok? Pedir-lhe é um outro passo aqui, né? Pedir-lhe coisas é a nota mais típica da oração, estritamente dita. O próprio de quem ora é pedir. Quem ora se sente débil e indigente e por isso recorre a Deus para que se apiede dele. É oração de súplica ou de petição. Então, é próprio de quem ora pedir coisas a Deus. É a oração de súplica ou de petição. Então, claro, você vai pedir coisas a Deus. Você vai pedir que Ele te dê graças. Você vai pedir para que Ele te dê salvação, tá? Então, aqui ele vai continuar, inclusive. Coisas convenientes, o que você vai pedir? Coisas convenientes à salvação eterna. É o que você vai pedir. Então ele vai dizer pra gente, não nos é proibido pedir coisas temporais, ou seja, bens materiais, graças, carros, cargos, não é proibido pedir coisas temporais, mas não principalmente nem as colocando como fim último da oração, senão unicamente como instrumentos para melhor servir a Deus e tender para a nossa felicidade eterna. Em si, as petições próprias da oração são as que se referem à vida sobrenatural, as únicas que terão uma repercussão eterna. O temporal vale pouco, passa rápido e é fugaz como um relâmpago. Se pode pedir unicamente como acréscimo, como inteira subordinação aos interesses da glória de Deus e salvação das almas. Onde Deus fala para a gente em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, pedir coisas da salvação
não é não pedir coisas para você, né? Ah, eu quero um carro, ah, eu quero uma casa, ah, eu quero uma família. Não, não é errado você pedir isso, tá? Então, não é proibido pedir bens e graças, não é proibido, tá? Mas não devemos colocar isso como o único motivo de rezar, né? E como a finalidade única para rezar, né? Não devemos nos apoiar nisso para rezar, tá bom? Nós devemos pedir a Deus que Ele nos dê os meios para nos salvar, os meios para nos santificar, para a gente crescer em santidade, para a gente nos tornar um com Deus. Então é isso que nós devemos pedir principalmente na oração, ok? E agora a gente vai entender os valores da oração. A oração tem valores específicos, né? Ela traz alguns valores para a gente e a gente vai ver isso agora. Segundo o Dr. Angélico, a oração reúne em si 4 grandes valores: satisfatório, meritório, impetratório e o de produzir na alma certa refeição espiritual. Aqui nos interessa destacar seu valor ou eficácia impetratória, mas antes digamos uma palavra sobre os outros 3. Então, a oração reúne em si esses 4 valores: o satisfatório, meritório, impetratório e a refeição espiritual, tá? Agora a gente vai ver primeiro o valor satisfatório. O valor satisfatório é evidente que a oração tenha um alto valor satisfatório, ou seja, de satisfação, né? Basta ter em conta que ele supõe sempre um ato de humildade e de acatamento a Deus, a quem ofendemos com os nossos pecados, cuja raiz está no orgulho ou amor próprio excessivo. Brota ademais da caridade, fonte de toda satisfação. E finalmente, a oração bem feita é em si uma coisa penosa, ao menos para as almas imperfeitas, pelo esforço de atenção e atenção da vontade requerida. É, pois, claramente satisfatório da divina contraída, da dívida contraída por nossos pecados ante Deus. Então, para a gente entender o valor satisfatório, né? Para a gente resumir um pouquinho, o valor satisfatório, tendo em conta que a oração supõe a humildade e a obediência a Deus, brota da caridade, né? Uma oração bem feita é uma coisa penosa, pelo esforço de atenção que nós temos e a tensão de requerer a vontade, de ter ali uma vontade de rezar, um desejo de rezar, esse esforço de rezar. Então, ela é satisfatória, ela satisfaz essa necessidade de algo penoso, de algo difícil, entende? Agora, o valor meritório. Como qualquer outro ato de virtude sobrenatural, a oração recebe seu valor meritório da caridade, onde brota radicalmente através da virtude da religião, da qual é ato próprio. Como ato meritório, a oração está submetida às mesmas condições das demais obras virtuosas e se rege por suas próprias leis. Nesse sentido, pode merecer e de condigno tudo quanto se possa merecer com essa classe de méritos, supondo as devidas condições, tá? Então, para a gente entender o que ele está querendo dizer aqui. O valor meritório, né? Então, a caridade é de onde brota a oração, o valor meritório, né? Então, por que ele tem mérito? Porque ele brota da caridade. Então, quando você reza, você recebe um valor de graça, né? de um mérito, né? Por causa da caridade, por causa do amor a Deus e do amor de Deus para com você. Ok? O terceiro, refeição espiritual. O terceiro efeito da oração bem feita é produzir uma refeição espiritual na alma. Este efeito é produzido pela oração só por sua presença. Mas, para que de fato produza essa refeição espiritual da alma, é absolutamente necessária a atenção, porque esse deleite espiritual é
incompatível com a divagação voluntária da mente. Por isso, a oração mística, sobretudo quando chega ao verdadeiro êxtase, no qual a atenção da alma é máxima pela contração de todas as energias psicológicas no objeto da contemplação, leva consigo máxima deleitação, inclusive corporal, que se pode alcançar nesta vida. Ante ela, todos os prazeres e deleites do mundo são asco e sujeira, como dizia Santa Teresa. Então, a refeição espiritual, além de ser o terceiro efeito da oração, ele serve para produzir esse efeito na oração, né, dentro da alma, e é necessária total atenção. Não pode haver divagação voluntária da mente, distração voluntária, quando você está rezando e você está pensando lá na sua casa, na sua faxina que você não fez, no seu filho, nisso, naquilo. Então, você precisa de atenção. Então, quer fazer oração com refeição espiritual? Seja num momento que não tenha nada que você precisa dar atenção. Seja um momento que você se recolhe. As crianças estão na escola, estou sozinho em casa. Agora é o momento de você fazer oração. Entendeu? Escolha um momento assim. Um momento que você possa se dedicar à oração. Agora vamos falar do valor impetratório. Este é o que mais nos interessa destacar aqui como elemento de crescimento e desenvolvimento da graça santificante em nossas almas. Então isso aqui é o mais importante para a nossa santificação em si, ok? Em primeiro lugar, vejamos quais são as principais diferenças entre o valor meritório e impetratório. Tá? A oração como ato meritório diz respeito à relação da justiça ao prêmio. Em contrapartida, seu valor impetratório diz respeito unicamente à misericórdia de Deus é uma esmola gratuita. Então, aqui nós estamos entendendo agora sobre o valor impetratório. Então, a oração como ato meritório está relacionado à justiça, né? Ao prêmio. Agora, o valor da oração impetratória, o valor que a gente recebe impetratório da oração, ele está ligado apenas à misericórdia de Deus. Tá? É essa esmola gratuita que ele falou aqui. Ok? Como meritória, tem eficácia intrínseca para conseguir o prêmio. Como impetratória, sua eficácia se apoia unicamente na promessa de Deus. Então, na meritória, tem eficácia para conseguir o prêmio, como impetratória, se apoia na misericórdia de Deus. A eficácia meritória se funda, antes de tudo, na caridade. A impetratória se funda, antes de tudo, na fé. Tudo que na oração pedirdes com fé, vós recebereis. Mateus 21, 22. Então, nós temos este outro aspecto. A meritória se funda na caridade. A impetratória se funda na fé. O objeto do meritório e da impetração nem sempre é o mesmo, ainda que às vezes possa coincidir. O justo merece e nem sempre alcança. O pecador pode alcançar sem ter merecido. Tá? Então, esse aqui é o ponto. O objeto do mérito, da impetração, nem sempre são o mesmo que o da impetração. O justo merece e nem sempre consegue. O pecador pode alcançar sem ter merecido. Ok? Agora vamos entender o que se pode conseguir pela via da oração. É um ponto legal para a gente entender. É um ponto de eficácia para a nossa vida de oração e que eu quero focar aqui com vocês. O que se pode obter pela oração? Segundo essas noções, podemos obter por via da oração o acréscimo das virtudes infusas e os dons do Espírito Santo que as acompanham, o que se traduzirá em um aumento ou desenvolvimento da nossa vida cristã e também as graças atuais eficazes, sobretudo a graça soberana da perseverança final, que ninguém absolutamente pode merecer, nem sequer os maiores santos. Pode ser total e absolutamente gratuita. Por ser total e absolutamente gratuita. Só a oração pode alcançar essas graças que escapam em absoluto ao mérito propriamente dito. Então, nós podemos conquistar, sobretudo na oração, o aumento ou desenvolvimento da vida cristã e o aumento das graças atuais eficazes e até mesmo a perseverança
habitual, a perseverança final, que nem mesmo os santos merecem e que só pode ser alcançado pela oração. Ok? A Igreja nos dá o exemplo dessa classe de petição quando, em sua liturgia, pede continuamente a graça da perseverança final ou o aumento das virtudes infusas, onde a gente reza lá: Deus Todo-Poderoso e Eterno, aumentai a nossa fé e esperança e caridade. E escutamos a Santo Tomás expondo esta doutrina em sua clareza habitual. Então, a Igreja nos dá o exemplo na liturgia. Então, dentro da liturgia, ela coloca essas orações. Por exemplo, Santo Tomás vai dizer o seguinte: mesmo o que não merecemos, impetramos nas nossas orações, pois Deus ouve os pecadores que pedem dos pecados o perdão que não o merecem. Como claramente o diz Agostinho, comentando aquilo da Escritura. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, pois do contrário o publicano teria dito em vão: meu Deus, sê propício a mim, pecador. E semelhante pedindo, obteremos de Deus o dom da perseverança final para nós mesmos ou para outrem, embora não possamos merecer. Então, tá vendo? Às vezes a gente consegue pela oração coisas que nós não merecemos, ok? Ao explicar de que maneira a oração vai mais longe do que o mérito, posto que podemos obter por ela o que de nenhuma maneira poderíamos merecer, escreve com acerto o padre Garrigou Lagrange. Convém recordar aqui a diferença que há entre a oração de petição e o mérito. O pecador que perdeu a graça santificante nada pode merecer nesse estado, porque a graça santificante é o princípio de onde radica o mérito sobrenatural. Pode o pecador, porém, por uma graça atual transitória, pedir, pode suplicar a graça da conversão e, se a pede humildemente, com confiança e perseverança, a obterá enquanto o mérito, que é o direito a uma recompensa, estabelece relação com a justiça divina. A súplica vai dirigida à misericórdia de Deus, que com frequência escuta e levanta sem nenhum mérito da parte destas almas caídas. E a mais miserável, desde o fundo do abismo, de onde jaz prostrada e onde não lhe é possível merecer, pode levantar seu grito à misericórdia. E isso é oração. O abismo da miséria chama ao da misericórdia. E se o pecador põe seu coração nesta súplica, seu chamado é escutado. Sua alma é levantada da onde jazia e Deus é glorificado, como no caso de Maria Madalena. A virtude impetratória da prece não supõe um estado de graça, enquanto o mérito, sim, o supõe. Entende? Então a gente tem aqui aquilo que a gente falou um pouco atrás sobre os valores meritórios e impetratórios, tá vendo? Então aqui é assim que acontece. O pecador, ele não tem mérito, mas ele recorre à graça de Deus, à misericórdia de Deus, para conseguir dele a graça de se santificar, a graça de voltar à comunhão com a igreja, a graça de se tornar santo, e ele vai receber essa graça, ok? Agora, a eficácia santificadora da oração. Nós vamos aprender agora um pouco mais sobre como que a oração vai nos transformar em santos. Os santos padres e os grandes mestres da vida espiritual estão unânimes em ponderar a eficácia santificadora verdadeiramente extraordinária da oração bem feita. Sem oração, sem muita oração, é impossível chegar à santidade. Então, a eficácia santificadora da oração, todos os santos comprovam, né? Todos os santos comprovam essa eficácia santificadora da oração, né? Sem oração é impossível ser santo, ok? São inumeráveis os testemunhos que se poderiam alegar sobre esta questão. Só por via do exemplo, vamos citar o conhecido e belo texto de São Boaventura.
Se queres sofrer com paciência as adversidades e misérias desta vida, sê homem de oração. Se queres alcançar virtude e fortaleza para vencer as tentações do inimigo, sê homem de oração. Se queres conhecer as astúcias de Satanás e defender-te de seus enganos, sê homem de oração. Se queres viver alegremente e caminhar com suavidade pelo caminho da penitência e do trabalho, sê homem de oração. Se queres afastar tua alma dos vãos pensamentos e cuidados, sê homem de oração. Se queres sustentar com grandeza da devoção e trazê-la sempre cheia de bons pensamentos e desejos, sê homem de oração. Se queres fortalecer e conformar teu coração no caminho de Deus, sê homem de oração. Finalmente, se queres desarraigar de tua alma todos os vícios, plantar em seu lugar todas as virtudes, sê homem de oração, porque nela se recebe a unção e a graça do Espírito Santo, a qual mostra todas as coisas. E, ademais, se queres subir à altura da contemplação e gozar dos doces abraços do esposo, exercita-te na oração, porque este é o caminho por onde sobe a alma à contemplação e gosto pelas coisas celestiais. Então vejam como que é importante a oração. A oração te traz todas as graças que você precisa, te traz todos os benefícios que você está necessitando, ok? Principalmente para você ser santo. E ele vai continuar aqui para a gente dizendo o seguinte: os textos poderiam se multiplicar abundantemente, porém não será necessário. Todos os santos, padres e todas as escolas de espiritualidade cristã estão de acordo em proclamar a necessidade absoluta da oração e sua extraordinária eficácia na santificadora. À medida que a alma intensifica sua vida de oração, se aproxima cada vez mais de Deus, em cuja perfeita união consiste a santidade. Então, a santidade é uma perfeita união com Deus que você alcança apenas com a oração. A oração é a forja do amor. Nela acende a caridade, iluminando e abrasando a alma com suas chamas, que são luz e vida ao mesmo tempo. Se a santidade é amor e união íntima com Deus, o caminho mais santo e expedito para chegar a ela é a vida contínua e ardente da oração. Então, todas as escolas espirituais concordam com a eficácia santificadora da oração, né? Então, você vai ter aí os carmelitas, os franciscanos, né? A ordem dos pregadores, as novas comunidades, a renovação carismática católica, todos concordando que para você ser santo, você precisa rezar e rezar muito, ok? É uma necessidade, é o único caminho que nós temos para seguir, ok? E ele vai continuar aqui para a gente dizendo ainda a eficácia infalível da oração. Antes, vamos estabelecer com todo rigor uma tese teológica da qual demonstraremos plenamente como se faz nas escolas de teologia. Tese: a oração revestida das virtudes das devidas condições obtém infalivelmente o que pede, em virtude das promessas de Deus. Muitos teólogos consideram essa tese como de fé, pela caridade com que se nos manifesta na Sagrada Escritura a promessa divina. Eis aqui alguns dos textos mais antigos, mais significativos para isto. Pedi, vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7 a 8. Tudo o que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Mateus 21, 22. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. João 14, 13 ao 14. Se permaneceis em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. João 15, versículo 7. Assim tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. João 15, 16.
Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa glória seja completa. Jesus venceu o mundo. João 16, versículo 23 e 24. E por fim, e esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa, de acordo com sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, nem tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. 1 João 5, versículo 14 e 15. Então veja, existem muitas provas bíblicas de que você pede uma coisa a Deus, né? E se for conveniente para a sua salvação, ele dá. Tá? Infalivelmente. Ah, mas eu quero casar. Ele vai dar uma pessoa para mim casar? Vai. Ah, mas eu quero um carro. Se for conveniente para sua salvação, ele vai dar. Tá entendendo? Infalivelmente. Se for algo conveniente para sua salvação, ele dá. Se for algo que vai atrapalhar, ele não vai dar. Mas se for algo que for bom para sua salvação, ele vai dar. Ele vai dar. Ok? Então é importante que a gente entenda isso. Porque ele só não vai dar aquilo que é contrário à sua santificação. Ok? E ele continua. É impossível falar com maior clareza e insistência, mais premente. A promessa divina consta com toda certeza na divina revelação. Ora, quais são as condições requeridas para que a oração alcance infalivelmente seu objeto? Compreendo-se de fato as divinas promessas. Santo Tomás de Aquino assinala 4 e a elas podem se reduzir todas as demais assinaladas por outros autores. Aqui estão as suas palavras. Então, ele vai trazer a seguinte frase. Ó. Logo sempre obtemos o que pedimos, contanto que se estabeleça estas 4 condições. Pedir para si mesmo coisas necessárias à salvação, piedosamente e com perseverança. Então, aqui está as condições, tá? A promessa divina consta na certeza da divina revelação. Santo Tomás de Aquino, então, assinala essas 4 condições, né? Para que a oração tenha sua eficácia. Então, a primeira é pedir para si mesmo. Por quê? Porque a concessão de uma graça divina exige sempre um sujeito disposto. E o próximo pode não estar. Então, às vezes, você pede para alguém e a pessoa não quer. Né? Em contrapartida, quem ora por si mesmo, se o faz convenientemente, só por isso já se dispõe a ser ouvido. Do contrário, não seria verdadeira oração. Tá? Então, a gente sempre reza para si mesmo, porque você quer receber a graça. O outro pode não querer. Tá? Há ainda outra razão. Quando alguém pede uma graça para si, é evidente que quer receber essa graça. Por outro lado, não podemos estar seguros de que o próximo, queira receber a graça que estamos pedindo para ele. Deus respeita a liberdade do homem e não costuma conceder suas graças a quem não as quer receber. Então, muitas vezes nós pedimos para alguém, né? Reza pelo meu filho, para que ele pare com as drogas. E a pessoa não quer parar com as drogas. Aí Deus vai falar para ele assim: você quer parar com as drogas? Não, não quero. Então eu não tenho o que fazer. Entende? É isto. Mas é claro, você pode pedir a Deus: Deus, amoleça o coração desse menino para que ele queira parar, para que ele queira se livrar desse pecado, para que ele queira se afastar desse problema. Ok? Então, quando alguém pede algo para si, quer receber. Por outro lado, não sabemos se o outro quer a graça. Não queremos dizer com isso que a oração pelos demais seja ineficaz. Pelo contrário, quem pede obtém de fato muitas vezes,
mas não podemos estar infalivelmente seguros disso, porque não sabemos com certeza quais as disposições de nosso próximo. Podemos pedir a Deus que ele disponha por um efeito de sua misericórdia infinita, mas isso não foi prometido por Deus a ninguém, e por isso mesmo não podemos consegui-lo infalivelmente. Então, não significa que as orações pelos outros não funcionem. Quem pede pode receber muitas vezes, mas não podemos ter certeza disso, por não saber se o outro quer essas graças que nós estamos pedindo. Então, vale mais o que? Rezar para que o coração dessa pessoa amoleça e fique mais suscetível aos nossos conselhos, à graça de Deus, e desejar as graças de Deus. Ok? É mais infalível isto do que pedir outra coisa específica. Tá? Outra coisa. O que nós vamos pedir? Coisas necessárias para a salvação. Já compreende que se nos equivocássemos gravemente e pedirmos algo inconveniente para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual ou contra a nossa própria salvação, Deus deixaria de escutar tamanho despropósito. Mas tudo quanto de alguma maneira seja necessário ou conveniente para a nossa salvação, cai sob o objeto impetratório infalível da oração. Neste sentido, podemos impetrar por via da oração todas aquelas coisas que se podem conseguir também por via do mérito, tais como o desenvolvimento ou incremento das virtudes infusas e dons do Espírito Santo, inclusive aquelas que não podem ser merecidas de modo nenhum. Tais são, por exemplo, as graças atuais eficazes para não cair em pecado grave ou para qualquer outro ato saudável e dom de soberano da perseverança final, ou seja, a morte em graça de Deus, conectada infalivelmente com a salvação eterna. Então, para a gente conseguir explicar aqui, vou até pegar aqui o meu resuminho aqui. Assim, gente, o que acontece? Se você pede para Deus uma coisa que é contrária, vamos supor, você tem vontade de ser freira, mas Deus vê que na vida religiosa você vai cometer mais pecado do que numa vida casada. Deus não vai permitir que você entre numa vida religiosa. E veja, a vida religiosa é algo muito bom, mas pode ser uma tentação muito grande para muita gente. Porque, gente, não vamos romantizar a vida religiosa. A vida religiosa tem desafios. Você vai estar convivendo com, no mínimo, 3 a 12 pessoas totalmente diferentes de você, com pensamentos diferentes de você, né? E que pode ser um desafio para você. Entende? Então, Deus não vai colocar uma coisa para você que vai ser uma tentação. Não vai pôr. Se for uma tentação para a sua santificação, Ele não vai permitir que você faça. Mesmo que isso seja algo louvável. Por exemplo, hoje, eu não estou pronto para ter um relacionamento. Entende? Seria uma grande tentação. Mas já sei que minha vocação é o matrimônio. Mas eu não estou pronto para ter um relacionamento. Há muita coisa em mim que ainda é fraca para ter um relacionamento. Quando Deus me mandar, é porque eu estou pronto. Tá entendendo? Tá entendendo? Quando Deus mandar, é porque eu estou pronto. Entende? Então, Deus não vai mandar algo antes do horário, porque pode ser tentação. Ele não vai ouvir seus pedidos até você estar pronto. E se for contrário à sua vontade, Ele não vai atender. Se for contrário à sua salvação, aliás, Ele não vai atender. Ok? Tenha isso em mente. E ele continua. A Santa Igreja, guiada e conduzida pelo Espírito Santo,
pede continuamente em sua liturgia esta graça soberanas que ninguém pode estritamente merecer. Então, a igreja na liturgia pede sempre as graças que a gente não merece. E através da Santa Missa, através da liturgia, a gente recebe essas graças. Qual é a outra condição que é elencado aqui? Pedir piedosamente. Só nesta palavra, Santo Tomás inclui e resume todas as condições por parte do sujeito que ora em comum. Então, é o resumo de como se deve orar. Então, primeiro, se deve orar humildemente, com humildade. Você não manda em Deus. Deus resiste aos soberbos e dá suas graças aos humildes. Deve rezar com firme confiança, mas peça com fé sem duvidar. Então confie na bondade de Deus. Não duvide de Deus. Peça com fé. Em nome de Cristo, se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, por isso a Igreja não se atreve a pedir nada senão em nome do seu divino esposo. Por exemplo, o que a gente reza na missa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou por Cristo nosso Senhor. Né? Então peça sempre as coisas em nome de Cristo. Peça sempre as coisas em nome de Cristo. Outra coisa. Atenção. A distração voluntária é uma irreverência incompatível com a petição de uma esmola. Então peça com atenção, com uma oração distraída, nem sequer é oração. Como que nós queremos ser ouvidos por Deus se nem nós mesmos nos escutamos? Não dá. Né? Como queremos que Deus nos escute se nem sequer nós escutamos a nós mesmos? Alguns autores encabeçam essas condições subjetivas com a de estado de graça, sem o qual dizem não se pode orar piedosamente. Mas se equivocam, porque como diz São Tomás de Aquino, mesmo a oração do pecador não sendo meritória, ela pode, contudo, ser impetratória, porque o mérito se funda na justiça, mas a impetração se funda na pura graça e liberdade de Deus. De modo, então, o que é importante a gente entender? Tá? É importante a gente entender que alguns autores se utilizam dessas condições com a de estar em estado de graça, sem o qual não se pode orar piedosamente, mas estão errados, porque a oração se baseia na pura graça, onde até um pecador pode rezar piedosamente. E isso pode até lhes tirar da lama do pecado. Tá? Da lama do pecado. Ok? De modo que, mesmo indubitavelmente o estado de graça seja conveniente para a eficácia infalível da oração, não é absolutamente necessário. Uma coisa é exigir um salário devido à justiça, e outra, muito diferente, é pedir uma esmola. Para esta última não faz falta outros títulos além da necessidade da miséria. Sempre é necessário o prévio impulso da graça atual, que pode se dar e se dá de fato nos próprios pecadores. Por exemplo, a graça atual para que se arrependam, aliás, de seus pecados, e que Deus não nega jamais a quem pede, humildemente. Então, o estado de graça é conveniente para a eficácia da oração, mas um pecador pode fundar-se na esmola de sua oração, onde se necessita apenas de sua miséria e necessidade, e pautado na graça atual, como a de se arrepender dos pecados, pode consegui-la pela oração. Ok? O quarto ponto, a quarta condição é pedir com perseverança. Em realidade, é uma das condições requeridas por parte do sujeito que ora, que Santo Tomás destaca e coloca à parte por sua grande importância. O Senhor inculcou repentinamente no Evangelho a necessidade de perseverar na oração até obter o que pedirmos. Recordam as parábolas do amigo importuno que pede os três pães, a do juiz iníquo que faz justiça,
a viúva importuna e o episódio emocionante da cananeia que insiste apesar da aparente repulsa, etc, etc, etc. E, sobretudo, o exemplo sublime do Cristo mesmo que passou a noite orando a Deus. E no Getsemane, entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Então, para ficar mais claro para a gente, a perseverança é uma das condições mais importantes para quem ora. Jesus ensina que devemos insistir na oração até recebermos aquilo que a gente pede. Então a gente não deve desistir logo na primeira dificuldade. A gente tem que rezar até conseguir, ok? Rezar até conseguir. E depois, claro, a gente tem que agradecer também, né? Essas são as condições para a eficácia infalível da oração. Com efeito, na prática, obtemos muitas coisas de Deus sem reunir todas essas condições por um efeito superabundante de infinita misericórdia. Porém, reunindo essas condições, obteríamos sempre e infalivelmente, pela promessa divina, também aquelas graças que ninguém absolutamente pode merecer. Por exemplo, a perseverança final para morrer na graça de Deus. Muito bem, minha gente, que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você nos ajudar a crescer esse canal cada vez mais. Vamos tentar chegar aos 3.000 inscritos. Vamos ver aí se a gente consegue. Eu quero contar com vocês nessa jornada, nesse caminho, ok? Semana que vem nós vamos estudar sobre a oração dominical e a oração do Pai Nosso, ok? Vai ser uma oração um pouquinho mais curta, um vídeo um pouquinho mais curto, vai ser bem mais tranquilo pra gente, e aí eu quero fazer esse vídeo para vocês, pra gente já se preparar para começar a aprender mais sobre a oração, ok? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!